Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo no gravado, que para as meninas aqui do ao vivo já dei bom dia. Vamos hoje rever, revisitar, reestudar o capítulo 5 e 6 do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Então, hoje a gente escolheu fazer o capítulo 5 e 6, porque o capítulo 5 ele é mais curtinho, e o capítulo 6 ele é composto por muitos exemplos. Então, quando vocês lerem em casa, vocês vão ter ali vários tipos de exemplos para ir comparando aonde cada um se encaixa aí na sua vida. Então, a gente vai rever hoje, se tudo der certo, e nessa 1 hora, o capítulo 5 e o capítulo 6. Vou deixar a Nath dar um bom dia aí para vocês. Oi, oi. Então, com muita alegria que a gente está aqui hoje, quase finalizando esse livro. Para quem não conseguiu assistir ele todo, né? Todos os capítulos que a gente foi fazendo as leituras, no canal aqui tem todos eles. Então, estão na ordem, conforme a gente vai conseguindo, vão revendo alguns capítulos daqui a pouco que vocês ficaram com dúvidas, releiam, vejam o vídeo para tentar perceber realmente o que a gente pode introduzir de cada capítulo aqui no nosso dia a dia. A Brené traz aqui nesse livro algo muito especial, que é um autoconhecimento para nós percebermos nas nossas atitudes. E a gente vai ver que no capítulo 5 e 6 ela traz duas formas práticas também para nós nos conhecermos e nós trocarmos interação com as pessoas. Então, bora lá para o nosso capítulo 5. O nome do capítulo 5, então, na página 127 dessa minha edição aqui. Para quem segue outra edição, pode ser outro número. Mas dessa edição, capítulo 5, o nome dele é Diminuindo a Lacuna de Valores, Trabalhando as Mudanças e Fechando a Fronteira da Falta de Motivação. Então, ela começa o capítulo 5 falando sobre estratégia versus cultura. Ainda nessa parte, ela traz o que ela enxerga como estratégia e o que ela enxerga como cultura. Ela ressalta aqui que estratégia é o plano de ação, ou seja, o que queremos conquistar e como vamos chegar lá. Então, a resposta para essa pergunta, o que eu quero conquistar, como eu vou chegar lá, essa seria a sua estratégia, tá? E essa pergunta é uma pergunta muito bacana, porque nós estamos em dezembro de 2024, né? Fechando mais um ciclo, e muitas vezes é nesse momento de fechamento de ciclo que a gente se faz essa pergunta: o que eu quero conquistar e como eu quero chegar no meu 2025? Então, a gente entra aqui com essa pergunta também para a criação de estratégia. E a cultura, ela traz aqui que é a revelação de quem nós somos. O que ela quer dizer com isso? Que a cultura é a maneira como fazemos as coisas por aqui. Então, estratégia seria a resposta do que a gente quer para o futuro, e a cultura seria a forma como a gente faz as coisas. Então, escreve isso aí para você lembrar. Estratégia como eu gostaria de fazer e a cultura como eu faço. E aí é muito legal porque ela traz nesse capítulo aqui várias reflexões sobre essa discrepância que às vezes a gente tem, né? E isso acontece no nosso ano, como a gente está em fechamento, acho cabível esse exemplo aqui. Muitas vezes a gente faz em 2024, né, no final de cada ano, uma revisão do ano e projeta o próximo ano, né? Coloca metas, coloca coisas que a gente quer fazer. E aí a gente às vezes não consegue executar porque o nosso plano de ação, a nossa estratégia, não condiz com a nossa cultura. Então, muitas vezes, adequar como a gente se comporta, a nossa cultura, é essencial para que as nossas estratégias funcionem. Pensando nisso, ela traz algumas perguntas que na página 128, que seria muito bacana, ainda mais nesse dezembro, vocês também responderem essas perguntas em casa sobre as suas vidas pessoais, porque ela traz 10 perguntas aqui que, se a gente responder elas, elas dizem muito sobre a cultura e os valores em grupo que a gente está, na família que a gente está, no trabalho que a gente está frequentando.
Vou dar alguns exemplos de perguntas que ela traz aqui. Pergunta número 1. Quais comportamentos são recompensados e quais são punidos? Então, pensando na sua família, pensando em você, o que que você se recompensa, o que que você se pune? Pensando em família, o que na tua estrutura familiar é recompensado ou é punido? Na tua organização de trabalho, tu pode ir fazendo essas reflexões. A segunda pergunta é: onde e como as pessoas estão gastando os seus recursos? Então, onde você e sua família estão gastando os recursos, que é dinheiro, tempo e atenção. Muitas vezes a gente pensa só, né, em dinheiro, 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 onde é que eu estou gastando meu dinheiro? Mas a gente esquece que o tempo e a atenção também são recursos valiosos. Aonde eu estou focando é o que eu estou plantando. Até essa semana atendi uma cliente que foi a primeira vez dela. E eu perguntei um pouquinho como é que era a rotina dela. E aí, o que que a gente identificou? Que a rotina dela era trabalho e quando ela estava em casa, ela só ficava no celular o tempo todo, rolando o celular. E isso estava deixando ela muito entediada e já com sintomas, né, depressivos, um pouco mais triste do que o habitual, um pouco mais prostrada, um pouco mais apática. Então, o que que a gente percebe? Que o tempo e a atenção dela, que são recursos valiosos para o autodesenvolvimento e para a evolução dela como ser humano, como ser espiritual, estão focados em distrações. Ou seja, eu não quero pensar, eu não quero ser, eu não quero existir, então eu me distraio com uma tecnologia que é maravilhosa, porque todo mundo sabe que é rapidinho para a gente perder ali 1, 2 horas rolando feed, rolando TikTok. Ou seja, ela está perdendo recursos valiosos da vida dela, que ela poderia estar investindo em si mesma, ou até mesmo em viver momentos em famílias mais legais, né? A terceira pergunta que ela traz aqui é: que regras e expectativas são seguidas, impostas e ignoradas? Essa é muito legal, a gente refletir sobre as expectativas e as regras. 4. As pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem sobre como se sentem e ao falar sobre as coisas que precisam? 5. Quais são os tabus? Quem costuma defini-los? 6. Que histórias são lendas e que valores elas disseminam? 7. O que acontece quando alguém falha, decepciona ou comete um erro? 8. Como a vulnerabilidade, o que é vulnerabilidade, gente? Lembrando, ela coloca aqui, a incerteza, o risco e a exposição emocional é percebida? 9. Em que medida a vergonha e a culpa são predominantes e como elas aparecem? E 10. Qual é a tolerância coletiva para a inovação? Eu vou ter que espirrar. Fala, Nath. Então, aqui ela traz essas perguntas como um norteador para a gente perceber, né, a cultura e os valores, como a Fer trouxe aqui. E aqui no final da página 128, ela traz assim: as questões não apenas nos ajudam a compreender a cultura, mas trazem à tona as discrepâncias entre o que falamos e o que fazemos, ou entre as virtudes que defendemos e as que praticamos. E aqui em cima, na página 129, bem no início do parágrafo, ela traz sobre o amigo, né, utilizar o termo virtudes desejadas para descrever uma lista enganosa de virtudes e valores em que se baseiam nossas melhores intenções, na parede de nosso escritório, em nossos sermões como pais e em nossa visão de empresa. Se quisermos isolar o problema e devolver e desenvolver estratégias de transformação, temos que confrontar nossas virtudes desejadas com as praticadas, ou seja, como nós realmente vivemos, sentimos, agimos e pensamos. E aqui ela faz essa reflexão, né? O quanto essas perguntas estão ressoando com o que verdadeiramente acontece, com o que a gente sente, com o que a gente vive e com o que a gente pensa. Então, aqui ó, são belas reflexões, belas perguntas para a gente perceber o quanto daqui a pouco tá essa questão de viver, sentir, agir e pensar alinhados com o que verdadeiramente está na nossa cultura, da nossa vida.
Acho que é muito cabível, gente, responder essas perguntas, fazer esse exercício para você identificar a cultura da sua casa e a sua cultura pessoal, né? Às vezes a gente olhar para a gente é mais desafiador, mas a gente olhar para a família que a gente está inserido, a família que a gente está compartilhando, faz com que a gente identifique mais fácil a cultura que se tem ali. A cultura que se tem ali normalmente é o que você vai aplicar tanto no seu trabalho quanto nas suas relações íntimas como amizades, tá? Então é bem interessante fazer esse exercício. E aí ela começa, então, depois de explicar o que é cultura e estratégia, para a gente ter essa clareza, encontrar qual é a nossa cultura na nossa família, na nossa casa e no nosso ser, ela começa a falar sobre a fronteira da falta de motivação. Na página 19, ela dá uma explanada sobre a falta de motivação e ela fala que a gente se desliga muito das coisas e deixamos de nos envolver com as coisas para nos proteger da vulnerabilidade, da vergonha e da sensação de acharmos, né, de nos acharmos perdidos e sem objetivo. E ela também cita que a motivação, a gente faz isso para quando a gente percebe que as pessoas que nos lideram, os chefes, professores, diretores, são fazem isso. Só um pouquinho. Então, a gente acaba fazendo isso exatamente quando a gente percebe que essas pessoas que estão em cargos de liderança na nossa vida também não estão cumprindo o que foi estabelecido. Então, a falta de motivação, ela acaba vindo como eu olho e vejo que não estão fazendo o que seria o adequado. Então, eu uso isso como uma forma de me proteger e me defender e acabo me desmotivando da própria existência, né? Aí ela fala, tem uma frase que ela coloca bem no final da página 129, que eu achei muito bacana, que ela coloca assim: em um mundo cheio de incertezas, ficamos ansiosos por algo absoluto. Tu destacou alguma coisa aqui, Nath? Só que o teu telefone, teu microfone tá fechado. Eu fechei sem querer. Abre. Aqui eu só coloquei na página 130, né, amiga, que ela coloca, ela começa a descrever ali a cartilha entre as regras e as consequências, e ela traz a seguinte fala, né? O verdadeiro, portanto, impõe-se a questão. Se não criamos intencionalmente nas famílias, nas escolas, nas comunidades e nas empresas, culturas que alimentam a falta de motivação e o isolamento, como isso acontece? Onde está a lacuna entre as duas coisas? Então, ela faz uma reflexão, né? Se a gente está ali, a gente não coloca como intenção, como isso mesmo assim acontece, né? E ela coloca a lacuna começa aqui. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que sabemos ou queremos ser. Então, aqui ela nos traz, né, que independente do que a gente está vivendo, mas o que a gente tem internamente vai fazer o reflexo do que a gente traz na nossa família, no nosso trabalho, nas empresas, nas culturas, porque a gente não vai conseguir dar para o outro se a gente não tem internamente. Então não adianta, né? Aqui ela vai começar a falar sobre as virtudes. Então não adianta eu querer ser uma pessoa extremamente disciplinada no meu trabalho se internamente eu não tenho essa disciplina dentro de mim. Então ela começa a trazer essa questão, se essa reflexão para cada um olhar internamente e perceber o que tem dentro de si. Essa reflexão, acho que esse capítulo aqui, além das perguntas como a Fer está trazendo aqui para cada um fazer para si, fazer para a família, fazer para a sua empresa, também perceber, né, o quanto está alinhado com o seu interno, cada questão aqui. E aí ela fala, né? A distância entre as virtudes praticadas e as desejadas é a lacuna de valores, é o que eu chamo de fronteira da falta de motivação. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações e até mesmo filhos. Então, muitas vezes as famílias se quebram exatamente por essa falta de motivação, ou seja, a virtude praticada é completamente diferente do que é pregado como desejado. E aí ela começa a virtude número 1.
A virtude número 1 que ela fala aqui, virtude desejada. Então, o que as pessoas e as famílias desejam? Honestidade e integridade. Mas o que elas praticam? Arrumar desculpas e deixar rolar. Aí ela traz um exemplo, né? Que uma mãe e um pai, né? Uma família passa o tempo todo dizendo para os filhos que eles precisam ser honestos, que eles precisam ser íntegros, que é importante eles não colar na escola, que é importante eles não roubar, que é importante eles manter uma postura de integridade, de honestidade em todos os lugares que eles frequentarem, em todas as relações que eles tiverem. E aí aqui ela dá o exemplo, né? Que a mãe entra no carro um dia depois de fazer compras no supermercado e descobre que a moça do caixa não registrou as latas de refrigerante. E aí, em vez de voltar no mercado, ela dá de ombros dentro do carro, com aqueles filhos ali atrás, e a frase que ela fala é: o erro não foi meu, eles estão tendo lucro de qualquer maneira. Ou seja, ela tem um discurso para os filhos, mas o que eles observam a mãe fazendo é completamente diferente. E aí a gente volta naquela velha história. Valem mais palavras ou atitudes, né? Para crianças, para adolescentes, o que é feito tem muito mais valor do que é falado, né? Tanto é que tem aquele exemplo, né? O que se vê é o que se faz. O que se fala nem sempre é o que se escuta, mas o que se vê é o que acaba se replicando, é o que a gente acaba fazendo, né? Então, aqui a gente tem uma primeira virtude sendo demonstrada. Vou deixar a Nath falar uma, daí a gente vai fazendo um ping-pong. A segunda aqui que ela traz é virtude desejada, respeito e responsabilidade. E aqui ela traz que normalmente as virtudes praticadas são, né, no caso, é melhor fazer de maneira mais rápida e mais fácil. E aqui ela traz o exemplo, né? O pai está falando em casa sobre a importância da responsabilidade com o seu filho, né? De não quebrar os seus brinquedos, de ter o cuidado, de ter o zelo. E sentado ali, de alguma maneira, um deles tem essa questão de estragar o outro, enfim, né? As crianças estão brincando. E ele traz o quanto, né, a gente precisa trazer essa questão dos dois terem essas pazes entre os irmãos, né? Que daqui a pouco, sim, a gente tenha no entorno das crianças, né, vão estragar os brinquedos, vai ter essa questão, mas o quanto daqui a pouco criar esse respeito, essa responsabilidade um com os outros, responsabilidade também do zelo de cuidar das coisas que não são nossas. Então ele traz aqui e não de uma maneira, né, tão rápida e fácil, que é eu faço de qualquer maneira, eu vou deixar assim, vou virar as costas e vou deixar passar e daqui a pouco vou ir para o quarto e não quero nem explicação com meu irmão do que eu fiz. Então ela traz aqui muito isso, essa questão do respeito e da responsabilidade e o quanto muitas vezes a gente traz na nossa prática do dia a dia essa questão de fazer as coisas mais rápidas e mais fáceis. Ah, o terceiro exemplo que ela traz aqui de virtude desejada é a gratidão e o respeito. E a virtude que é praticada é a zombaria, a desvalorização e o desrespeito. E aí eles trazem o exemplo aqui, né? Dentro de casa, dentro de família, mas isso a gente observa em tudo, tá? Em escola, em instituições de trabalho, em todos os lugares. Onde se quer que as pessoas sejam gratas, né? Pela gente, pelo nosso recurso, pela nossa existência, e que nos respeitem. Mas o que a gente pratica dentro de casa e às vezes fora de casa é o quê? É o tempo todo um xingando o outro, um zombando do outro, tendo desrespeito, né? Cala a boca, em vez de pedir um por favor, dizer muito obrigado. Aqui ele traz o exemplo, né, de pais que criam os filhos e ou na relação entre marido e mulher dentro de casa se percebe muito xingamento, muito grito, muita humilhação verbal. Muitas pessoas crescem em famílias que os pais às vezes humilham, né? Ah, você é um idiota, você é um burro mesmo, olha a nota que você tirou. Então, isso acaba sendo uma desvalorização e um desrespeito com aquela criança, e é o que ela vai entender que é para ser praticado fora de casa. Então, aqui ela traz o exemplo, discurso demagogo, fala uma coisa, mas pratica outra.
Aqui na quarta virtude ela coloca, né, a virtude desejada impor limites e a virtude praticada, rebeldia e frieza. E aqui ela traz, né, quanto aos filhos, os dois filhos, eles trazem, né, os pais deles adotam uma política de tolerância zero para cigarro, bebida alcoólica e drogas. E, infelizmente, isso não acaba não funcionando. E os dois filhos foram pegos fumando no colégio. E uma das filhas, né, traz à tona essa questão da frieza e da rebeldia contra os pais, por saber da história também dos pais quando adolescentes. Então, ela traz aqui essa questão. Então, quanto muitas vezes, aqui a gente faz uma reflexão, né, do quanto muitas vezes a gente traz isso à tona e a gente, no nosso dia a dia, trabalho ou em casa mesmo, né? O quanto daqui a pouco a gente tá falando, como a Fer trouxe aqui, a gente tá falando uma coisa e no fundo a gente faz outra. Porque se um pai, por exemplo, assim, teve essa questão de fazer isso, daqui a pouco trazer à tona ao seu filho essa tolerância de zero é um pouco radical para uma realidade que ele mesmo passou e viveu. Mas daqui a pouco ter educação e ter o zelo de dizer o porquê hoje ele quer trazer isso à tona para os seus filhos. Na página 132, ela traz um exemplo sobre virtudes alinhadas. Ela traz um exemplo, né? Claro que com todos os outros que ela já deu de desalinhados, a gente consegue entender o que a gente tem que praticar quando a gente deseja algo, né? Que é se alinhar com aquelas atitudes. Mas ela traz um exemplo aqui de uma virtude alinhada. E aí a virtude que ela traz é vínculo emocional e sentimentos respeitosos. Aí ela descreve aqui um exemplo quando o pai e a mãe tentam dentro de casa incutir, né, colocar ali dentro uma ética de preocupação com os sentimentos, onde os sentimentos dos filhos são valorizados. E aí esses pais percebem, então, que estão com um filho adolescente passando por uma fase de intensidade emocional muito grande. Deixa eu fechar meu WhatsApp web aqui. Estão passando por uma fase de intensidade emocional muito grande. E quando esse filho chega, né, depois de praticar o esporte, chega em casa, joga a bolsa no chão e vai para o quarto correndo, pai e a mãe resolvem parar o jantar, subir os dois até o quarto, sentar na cama junto com o filho, conversar, fazer perguntas, ouvir ele e dizer para eles, né, dizer para esse filho que eles também passaram por momentos assim, dando exemplos da própria juventude deles e de situação frustrante que eles passaram quando eram adolescentes. Então, o fato, né, de parar tudo, mesmo cansado, mesmo fazendo uma tarefa, ir lá, sentar e ouvir o filho e dar exemplos de como você também passou por aquilo quando você era adolescente, é uma forma realmente de criar esse vínculo emocional e fazer com que os sentimentos de todos sejam respeitados. Automaticamente, só o fato ali de conversar faz com que o adolescente lide melhor com o que ele está sentindo e perceba que ele está num ambiente seguro. E não no ambiente onde ele precisa se proteger dentro de casa, igual ele se protege fora. Então, é bem bacana esse exemplo aí, tá? Eu E achei aí, interessante. Eu pode achei falar. interessante ali no final da página 133, que ela traz assim um pouco resumindo, né, o que a Fer trouxe, mas ela traz assim: precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. E no final ali ela traz: não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar nossos valores com nossas atitudes. E devemos estar preparados. Os Grillings vão agir com força máxima, pois eles gostam de atacar exatamente quando se está a um passo de pisar na arena, ficar vulnerável e assumir alguns riscos. Então, o que ela traz aqui? Que muitas vezes vai vir aquela voz interna que durante o livro ela traz, que daqui a pouco é algo que vai deixar nós nessa pisar nessa arena, né, nesse jogo como ela traz aqui, na vulnerabilidade e assumir esse risco de trazer à tona o que a gente quer realmente como uma virtude na nossa vida e buscar aquilo para que aquilo aconteça na nossa família, no nosso trabalho.
Então, sim, vão acontecer esses grills internos, mas perceber que não é por uma questão de perfeição, mas é por uma questão de valor, né? Uma questão para alinhar os valores internos com as atitudes que temos no nosso dia a dia. Terminamos esse capítulo 5 e eu digo que é um dos capítulos mais poderosos que tem aqui no livro. Todos são muito bons, mas o capítulo 5, por falar de virtudes, é uma das coisas mais legais que eu acredito aqui que ela colocou, no meu interessante ponto de vista. Porque virtude é uma coisa, gente, para mim que acredito nesses conceitos de espiritualização, nesses conceitos de reencarnação, de a gente reviver em várias vidas. Uma das coisas que a gente, né, eu, no meu interessante ponto de vista, que a gente leva vida após vida, são as nossas virtudes. Tudo que a gente aprendeu a desenvolver como virtude nessa existência se torna um saber, se torna uma sabedoria. E essa sabedoria, ela fica impressa, sim, na tua espiritualidade, na tua flor da vida, na tua mônada. Ou seja, na próxima reencarnação é muito mais fácil você acessar a sua sabedoria e desempenhar virtudes que você já desenvolveu nessa existência ou numa existência atrás. E a gente consegue perceber isso nas pessoas, né? Tem pessoas que têm muito mais virtudes do que outras e pessoas que têm muito mais facilidade de desenvolver virtudes do que outras. E eu acredito muito, no meu interessante ponto de vista, que seja por esse fato reencarnatório. Tudo que eu já vivi uma vez é muito mais fácil eu colocar em prática nessa existência. Então, que a nossa existência seja, assim, sobre desenvolver virtudes e seja, assim, para a gente se alinhar mais entre o que a gente deseja e o que a gente faz. É aí que está o pulo do gato, né? Quando a gente estuda lá no hinduísmo e em outras culturas o karma, que é uma coisa que a gente fala bastante nas mesas da abundância financeira, né, Nath? Quando a gente fala sobre karmas, a gente explica isso para as pessoas. Os karmas são ações e reações, ou seja, o que eu venho fazendo e colhendo através das minhas atitudes e comportamentos, o que eu venho aprendendo com as minhas ações, quais são as virtudes que eu venho desenvolvendo. Então, quanto mais eu tenho uma vida alinhada com virtudes e valores, menos karmas eu terei, né? Menos consequências ingratas eu terei. Então, fica esse ponto reflexivo da importância desse capítulo aqui para a sua vida, para a minha vida, e para a gente fazer o exercício que está ali no início realmente e refletir sobre as virtudes que eu já tenho, quais eu quero desempenhar, quais eu quero desenvolver nessa existência. Virtudes e valores são desenvolvidas até o último momento que você estiver respirando. Você não desenvolve virtudes apenas em uma fase da sua vida. Você desenvolve, você segue se desenvolvendo, e segue colocando em prática e segue sendo essa virtude. Então, por isso que eu acredito que esse capítulo aqui seja muito importante. Coloque uma estrelinha e revisitem ele mais vezes ao longo dessa sua existência. E para terminar esse capítulo, ela traz 3 perguntas que vão guiar os próximos capítulos. E você sabe que eu gosto dela porque ela faz muitas perguntas interessantes que a gente não para refletir. E ela faz perguntas aqui. As 3 que ela coloca são: como a cultura da escassez influencia as escolas, as empresas e as famílias? Como reconhecemos e combatemos a vergonha no trabalho e na escola e em casa? E como podemos diminuir a lacuna de valores e viver com ousadia nas escolas, empresas e famílias? Então, essas 3 perguntas é o que ela vai explanar nos próximos 2 capítulos. O 6º a gente já vai começar agora aqui com vocês e já vai falar sobre ele. E o 7º vai ficar para um outro encontro aí, o encontro de encerramento desse livro. Bora começar o 6º, Nath? Bora! O 6º capítulo tem como título Compromisso Perturbador, ousadia para rehumanizar a educação e o trabalho. E aqui ela traz a questão da como recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado. Os líderes precisam rehumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maneira como lideramos e trabalhamos. Aprender a abraçar a vulnerabilidade, reconhecendo e enfrentando a vergonha. Não se engane, conversas honestas sobre vulnerabilidade e vergonha são perturbadoras. O motivo pela qual não costumamos ter essas conversas nas empresas é que elas lançam luz em cantos obscuros.
Sempre que há consciência e entendimento, voltar atrás é quase impossível e traz consigo graves consequências. Todos queremos viver com ousadia. Se tivermos um vislumbre dessa possibilidade, nós agarremos a ela com todas as forças. Não é algo que pode ser retirado de nós. Aqui, então, ela traz, no primeira parte desse capítulo, o que é líder para ela, porque ela vai, a primeira parte aqui, ela vai falar muito sobre o desafio da sociedade, da liderança com a escassez. E aqui nesse capítulo ela traz o conceito para ela de líder, que é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. O termo nada tem a ver com posição, status ou quantidade de subordinados. Bem diferente da realidade que a gente vive hoje. Eu acho interessante esse capítulo aqui, sobre liderança, porque quando a gente ouve essa palavra liderança, é bem como ela colocou ali, a gente tem uma tendência a projetar para chefias, né? Ah, quem que é o líder da casa? Quem que é o chefe da casa? Ah, é o pai, é a mãe. Quem que é o chefe, o líder na empresa? É tal e tal e tal. Mas eu convido vocês para trazer todo esse capítulo aqui para a autoliderança, que é como eu lidero a minha vida, o meu corpo, a minha existência, né? Se você não é líder da sua vida, quem é que está liderando você? Então, o convite para esse capítulo aqui é para que você saia do ponto de vista externo e aplique os conceitos que ela vai trazer aqui para você mesmo, tá? Esse é o meu convite para vocês, ok? Então, pense sempre assim: quando eu estou olhando, ouvindo elas falar de liderança, elas não estão falando dos meus chefes, né, dos meus pais, elas estão falando de mim com a minha vida. Faço esse desafio e esse convite aqui para vocês durante esse capítulo. Eu, pelo menos, fui lendo ele com esse conceito e até fiz algumas anotações aqui para a gente conversar. Na página 136, ela fala assim: o desafio da liderança na sociedade da escassez. E aí ela conta, né, uma conversa que ela teve com um CEO lá no ano de 2019, acho que é Kevin o nome dele, e ela pergunta para o Kevin qual é a maior barreira para criatividade e inovação. E olha o que ele responde. Lembrando que o foco é como você lidera a sua vida. Olha o que ele responde. Não sei se isso tem um nome, mas sinceramente é o medo de lançar uma ideia e ser ridicularizado ou menosprezado. Se estivermos dispostos a passar por essa experiência e sobrevivermos a ela, depois virão o medo do fracasso e o medo de estarmos errados. As pessoas acham que só são boas se as suas ideias forem boas, e que suas ideias não podem parecer estranhas demais, e que elas não podem deixar de saber algo. O problema é que as ideias inovadoras geralmente parecem loucas e o fracasso e o aprendizado fazem parte da revolução. Mudança gradual e evolução são importantes e precisamos delas, mas estamos ávidos por uma revolução verdadeira, e isso exige um tipo diferente de coragem e criatividade. Eu amei esse parágrafo aqui, e eu, como terapeuta, digo para vocês que o que a gente mais encontra nos consultórios é exatamente isso daqui, é o medo das próprias ideias, o medo de ser ridicularizado, de ser menosprezado, o medo de passar por uma experiência e acabar fracassando, ou de o resultado, no final você descobrir que você estava errado porque você fez aquela escolha, ou de você parecer estranho. Então, tudo está muito em volta do julgamento externo. E eu até coloquei aqui, ó, de canetinha, um exemplo que me aconteceu essa semana para me falar para vocês. Essa semana eu estava conversando com a minha colega ali, com a Sil, e ela me mostrou no Instagram uma pessoa que a gente conhece em comum, que tentou empreender e acabou não dando certo, então ela voltou para fazendo a
atividade que ela tinha antigamente, né? E aí a Sil falou assim: Nossa, tu viu? Olha, fulana acho que parou, ela voltou pro serviço antigo. Eu olhei assim, eu falei: Bom, se ela voltou pro serviço antigo, alguma coisa ela aprendeu. Que bom que ela arriscou, que bom que ela foi tentar empreender, que bom que ela passou por esse desafio, porque com certeza ela voltou para esse emprego diferente, né? E talvez esse emprego não seja o destino final, mas uma ponte para uma próxima escolha. E aí é esse olhar que a gente precisa desenvolver com a liderança da nossa própria vida. Muitas vezes a gente tem medo de dar um passo inovador, de fazer algo, porque a gente não tem a certeza do resultado daquilo. E aí a gente acaba, às vezes, nos sabotando, né, internamente e evitando esses saltos que a gente poderia estar dando, evitando essas conversas que a gente poderia estar tendo, porque a gente não sabe qual é o resultado que aquilo vai gerar. Então, eu acho que encarar a forma como a gente lida com as nossas inovações, com a nossa criatividade interna, diz muito de como a gente julga o externo, né? Então, ali, quando eu vi ela falando, né, da menina, o meu ponto de vista foi realmente valorizar o ato de ela ter sido, dela ter feito, e não o ato de talvez ela não ter conseguido, porque quem garante que ela não conseguiu, né? Quando vê exatamente, ela fez uma escolha extremamente consciente, não baseada no fracasso, mas baseada no, cara, eu fui lá empreender e vi que aquilo lá não é para mim. Vi que aquilo lá não é, não gosto daquilo. E aí, foi um fracasso? Claro que não, foi uma puta de uma experiência, ela entendeu que aquilo não é para ela. Se foi esse o caso, entende? Então sempre tem coisas e aprendizados por trás das relações e por trás das escolhas que a gente faz, que não é no Instagram, num stories ou num vídeo que a gente vai ter a resposta, mas sim, né, numa autorreflexão e numa conversa profunda com as pessoas. Então levem esse capítulo aqui sobre criatividade e inovação, lembrando que criatividade é criar vida, não é ser uma pessoa criativa no sentido de desenhar, de praticar artes, mas de como você cria a sua existência. Tu quer que eu fale mais um pouco? É que eu não entendi onde é que tu tá. Ah, tá. Tá, então eu vou só terminar aqui. Então, na página 136 ainda, tá? Na página 136 ainda, ela bota uma frase bem assim no final ali, quase no final ela bota assim: as pessoas querem garantias. É isso, gente, que acaba com a liderança da vida de vocês. É querer garantia. A vida não tem garantia. A vida é incerteza. A garantia que você tem é saber o que é leve para você. Daí ela bota aqui, que eu até sublinhei em azul. A frase começa assim, ó. Exatamente. Tem algo relacionado ao medo que impede as pessoas de irem em frente. Elas se concentram no que já sabem fazer bem e não correm riscos. Então, fica o questionamento aí para vocês. O medo vem te paralisando de correr riscos na sua vida? O quanto o medo não te permite liderar a tua própria vida? Aqui na página 137, ela fala um pouco também sobre o que tu trouxe ali, né, amiga? Que ela traz assim: acredito que devamos reexaminar completamente a questão da motivação. Para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam se comprometer a rehumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maneira como lideramos e trabalhamos. Aprender a abraçar a vulnerabilidade, reconhecendo e enfrentando a vergonha. Isto é o que chamo de compromisso perturbador. E aqui, se a gente parar para analisar, né, como a Fer está fazendo a reflexão, se nós colocarmos ali na frase, né, os líderes, mas a gente nessa frase aqui, não só o externo, né, mas nós como os líderes da nossa vida, o comprometimento a buscarmos verdadeiramente o que é essencial para nós, o que está conectado com nós, não significa a gente entender sobre o padrão de escassez, o que está afetando na nossa liderança, na nossa vida, mas estar vulnerável a abraçar, né, e reconhecer a vergonha.
Então, trazer à tona a vulnerabilidade e a vergonha através da criatividade, da inovação e do aprendizado, como ela traz aqui. Tem uma frase que ela bota ali, que eu sublinhei até de azul, ó, para destacar essa frase aqui, ó, tá vendo? Quando é azul é algo impactante no meu ponto de vista. Eu sublinhei, ela fala assim, ó, não se pode aprender de cabeça baixa e boca fechada. Não se pode aprender de cabeça baixa e boca fechada. Se você não está olhando para frente, olhando para a vida e se comunicando de alguma forma, fazendo perguntas, questionando, olhando lá para frente, você não está aprendendo. Fica essa reflexão aí. Aí na página 138, ela começa então, né, dando continuidade para o que a Nath estava falando sobre vergonha, ela começa a falar sobre reconhecendo e combatendo a vergonha. E aí ela começa falando ali na página 138, no início dessa parte. Vergonha produz medo. Ela diminui a nossa tolerância à vulnerabilidade e, com isso, atrofia a motivação, a inovação, a criatividade, a produtividade e a confiança. E pior ainda, se não soubermos o que estamos procurando, a vergonha pode destruir uma empresa, uma organização, antes mesmo de enxergarmos o sinal exterior de um problema. Ela atua como os cupins em uma casa de madeira. Tu separou mais alguma coisa aqui dessa parte? Dessa parte, não, ela. Depois eu só comecei aqui os sinais de que a vergonha impregnou na cultura, né? Que ela traz aqui na página 139. E ela traz assim: culpa, fofocas, favoritismo, apelidos pejorativos e assédio são comportamentos indicadores de que a vergonha impregnou a cultura de um lugar. Um sinal ainda mais claro é quando a vergonha se torna uma ferramenta explícita de gerenciamento. E aqui ela traz, né, que é a evidência através da prática do bullying, criticando em voz alta as pessoas daqui a pouco, né? E de alguma forma trazendo aí, diminuindo intencionalmente, né? Diminuindo e trazendo à tona a vergonha, a humilhação e a subordinação. É, Não e vamos ela falar a palavra abuso também, porque já aqui está incluso. abuso está incluso, com certeza, como vergonha, né? É, E, e aqui ela faz toda essa parte do capítulo. Ela tem uma frase que eu achei bem impactante, que é a primeira frase do segundo parágrafo, que ela coloca assim, ó. Nunca, nunca, ela usa a palavra nunca, e é raríssimo a Renê fazer isso no livro, mas aqui ela usou. Nunca estive em uma escola ou empresa que não utilizasse a vergonha. E aí, quando eu fui lendo esse capítulo, eu fui trazendo para minha vida, eu fui me lembrando realmente de situações dentro, por exemplo, da minha casa, com os meus pais, na escola, nas instituições que eu trabalhei, onde a vergonha era uma forma ali de manipulação realmente e de destruição, né, do meu ser, da minha essência, da minha criatividade, da energia de pulsar, da energia de ter coragem para fazer as coisas. E ela até bota ali nesse página 139, mais para o final, ela fala sobre as cicatrizes da criatividade, que os participantes da pesquisa dela todos apontavam algum episódio durante a infância ou adolescência em que eles tentaram, né, colocar alguma coisa que fosse diferente da cultura da casa deles, tipo escrever, praticar alguma música, dançar, fazer alguma coisa que fosse relacionada à produção criativa. E eles eram zombados, eram envergonhados por fazer aquilo, por colocar aquilo em prática, né? E muitas vezes, até hoje, a gente tem adultos que, por exemplo, quando começam a praticar algum tipo de arte, algum tipo de criatividade, né, que seja mais artística, a gente percebe os outros adultos julgando aquilo, ahn, colocando a pessoa como uma insana, como uma pessoa que está fora do seu eixo, porque ela está querendo praticar alguma coisa que é fora do que eles definiram que era o correto. Então, isso ainda a gente encontra essa cultura de manipulação pela vergonha, né? Aí
na página 140, ela fala assim no final do segundo parágrafo, ela traz ali. É necessário ter em mente que, se falando de empresas agora, tá? Mas lembrando que se você tem isso dentro de casa, provavelmente você aprendeu a utilizar a vergonha como uma ferramenta. Então, ele traz aqui, ó, é necessário ter em mente que se os funcionários foram obrigados a conviver constantemente com a vergonha, é certo que eles estarão repassando essa cultura para clientes, colaboradores, alunos e famílias. Por isso que é muito importante aquele capítulo anterior, você revisitar qual é a cultura que você tem na sua casa. Qual é a cultura que você pratica nas suas relações, para você conseguir identificar se o uso da vergonha é uma ferramenta que foi usada com você e você aprendeu a usar ela também nas suas ações. E aí, na página 141, ela traz ali a reflexão de uma das entrevistas onde a pessoa coloca assim, ó, que um chefe falou isso, tá? Rebaixá-los em público constrói caráter, é motivador. E aí a gente para refletir, desde quando ser rebaixado em público constrói algum tipo de caráter? Destrói caráter, né? Só motiva a pessoa que está fazendo, porque a pessoa que está recebendo aquela ação, ela não, de hipótese alguma, ela vai se tornar motivada, né? Mas aqui percebe-se como um líder acredita que a vergonha seja um impulso, né? Teve mais alguma coisa, Nath, que tu pegou dessa parte aí? Não, só ali no final da página 141 que ela coloca, né, em negrito, aí ela traz assim, a vergonha só triunfa nos sistemas em que as pessoas desistem de se comprometer com algo para se protegerem. Quando estamos desmotivados, nós não nos mostramos, não contribuímos e deixamos de nos importar. Então, aqui ela traz, né, essa questão. E muitas vezes, se a gente parar para refletir nas empresas, né, muitas vezes as pessoas estão realmente desmotivadas nos seus trabalhos e automaticamente elas deixam à tona vir essa situação e deixam de se importar e acabam entrando nesse clima de vergonha junto com o coletivo. E ela, ali na página 142, bem continuando onde a Nath leu, tem uma parte que eu sublinhei, porque eu achei bem interessante, e eu, como já tive papel de líder em empresa, me trouxe vários insights daquela época. Ela coloca assim, ó, a falta de motivação muitas vezes leva as pessoas a tentarem justificar todo tipo de comportamento antiético, incluindo a mentira, o furto e a desonestidade, né? Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, de quando eu trabalhava em hospital, um exemplo que eu passei real, assim, como sendo enfermeira, né? A equipe estava realmente desmotivada com o sistema financeiro e organizacional do hospital, né? Pelo excesso de tarefas, pouco funcionário, o salário não estava bacana, tinham cortado as trocas, então os funcionários não podiam mais trocar, as folgas, a escala nem sempre era como eles gostariam, né? De tirar no final de semana, então às vezes as folgas tinham que ser durante a semana. Então foi se criando uma cultura muito grande de desmotivação ali pelas regras e pela forma como foram conduzidas essas regras. E aí acontecia, por exemplo, de você pegar funcionários roubando compressas do hospital para levar para casa. E aí, quando você ia fazer essa abordagem com eles, né? Ah, tá roubando compressa para limpar, tipo, a pia de casa. E aí eles diziam, ah, mas também não ganho isso, não ganho aquilo, é só aquilo, então pelo menos as compressas estou levando aqui para valorizar um pouco do que eu faço. Ou seja, a desmotivação, né, como uma forma de justificativa para um comportamento. Então, isso aqui me trouxe várias reflexões, assim, que eu tive, que eu já senti e que eu tive em funcionários. E aí depois eu comecei a trazer para minha casa, eu digo, nossa, como isso daqui realmente às vezes acontece e a gente não está ligado. Então, fica essa dica aí de sublinhar isso e observar, principalmente quem trabalha com terapias e são terapeutas, observar isso às vezes nas falas dos seus clientes, né? Fica aí essa dica. Aí depois eu fui lá pro jogo da culpa. Não sei se tu botou mais alguma É, coisa. eu também. Então, bora lá, vai aí.
Daí, no final da página 143, ela começa: o jogo da culpa. Eis a melhor maneira de pensar sobre a relação entre vergonha e culpa. Se a culpa estiver no volante, a vergonha estará no banco do carona. Nas empresas, nas escolas e nas famílias, culpar e apontar o dedo são sintomas de vergonha. E daí ela traz aqui uma pesquisa que ela trouxe aqui no início da página 144, que diz assim: diante de qualquer resultado negativo, grande ou pequeno, alguém ou algo deve ser apontado como responsável. Afinal, se alguém é culpado e não sou eu, deve ser você. Da culpa surge a vergonha e, em seguida, a mágoa, a negação, a raiva e a retaliação. Uhum. Aí ela termina ali, né? Culpar alguém é descarregar dor e mal-estar. Então, se vocês já foram culpados por algo na vida, lembra disso, tá? É um descarrego de dor e mal-estar. As pessoas culpam outras quando se sentem mal e experimentam alguma dor, quando estão vulneráveis, com raiva, magoadas, envergonhadas. Se culpar os outros é um padrão na sua cultura, então a vergonha deve ser tratada como um problema. E aí ela começa aqui agora sobre a cultura de esconder a verdade. E aí ela fala: assim como a culpa é um sinal da vergonha, a cultura de esconder a verdade depende dela para manter as pessoas caladas e submissas. E aí ela traz aqui, né, um exemplo de quando instituições, sejam de trabalho, sejam de famílias, a gente percebe isso muito em famílias que não se pode falar nada sobre a família. A gente percebe em culturas religiosas que não se pode contar o que é dito, o que é falado lá dentro, né? Então é uma forma também de esconder a verdade dos outros como uma forma ali de manipulação e de trazer essa sensação de culpa e vergonha, muitas vezes, como uma forma de manipular. E aí ela fala ali na página 144, né? A empatia é um bem valioso, a empatia é um bem valioso. Assumir responsabilidades é uma regra e não uma exceção. E a necessidade humana primordial por aceitação não é usada para alavancar a produtividade e nem o controle social. E aí ela Eu fala acho... lá na... Quer falar? Não, pode falar. Aí ela vai lá para a página 145, onde ela fala: os quatro elementos, as quatro melhores, desculpa, estratégias para desenvolver nas empresas e organizações resilientes à vergonha são. E aí ela traz os quatro pilares aqui para a gente desenvolver uma resiliência. Por exemplo, apoiar líderes, desenvolver conversas honestas, estimular o esforço consciente, estabelecer padrões de forma a combater a vergonha, né? Então, líderes, gerentes se motivando para saber o que as pessoas querem, né? Sempre fazendo questionamentos e levando os funcionários a conhecer a diferença entre vergonha e culpa, e ensiná-los a dar e receber feedback, de maneira que isso encoraje o crescimento e a motivação. Esses quatro pilares aqui você pode fazer com você mesma, ok? Lembra? Liderar a própria vida. Então, você pode trabalhar esses quatro pilares na relação que você tem com você, com a sua história, com a sua vida. Então, se dar feedback também é uma forma de trabalhar a sua autoliderança. Muitas vezes a gente só se pune, a gente só se julga e a gente não dá um feedback para nós mesmos, né? Conversar com a nossa mente sobre o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, o que a gente pode melhorar, como uma força, uma forma de reforçar a nossa mente para extrair o melhor dela e não para nos autopunirmos. Então, aqui agora, acho que eu deixar a Nath começar, ela vai começar a falar sobre esses feedbacks, que muitas vezes a gente não faz. Ali na página 145, então, o título ali ela coloca diminuir a lacuna de valores com feedbacks de qualidade. E aqui ela coloca apoiar uma cultura em que há feedback sincero, construtivo e compromissado é viver com ousadia. Isso vale para empresas, escolas e famílias. Sei que muitas famílias têm dificuldade para lidar com essa questão, mas me empenhei ao ver
Me espantei ao ver a falta de feedback surgir como preocupação principal nas entrevistas que se concentravam nas experiências do trabalho. E aqui ela traz, né, esse relato, e ali na página 146, no início, ela traz assim: o problema é claro, sem feedback não pode haver mudança transformadora. Achei interessante essa frase que ela trouxe aqui. Quando não conversamos com as pessoas que estamos liderando sobre seus pontos fortes e suas oportunidades de crescimento, elas começam a questionar as próprias contribuições e o nosso comprometimento. O resultado disso é o desestímulo e o desinteresse. Então, aqui ela traz muito a questão da conversa, de trazer à tona esse feedback construtivo para a pessoa perceber os pontos fortes dela e essa oportunidade de crescimento. E aqui mesmo na página 146 ela traz assim, né? Quando eu perguntei às pessoas por que havia tanta falta de feedbacks em suas empresas e suas escolas, elas usaram linguagens diferentes. Mas os dois principais tópicos foram: não nos sentimos à vontade com conversas difíceis, número um. E número dois, não sabemos como dar e receber feedback de modo a fazer as pessoas e os processos avançarem. Aí ela fala, né, que o feedback tem sucesso em culturas em que a meta não é ficar à vontade com conversas difíceis, mas normalizar o desconforto. Eu me lembro muito quando eu era, falando agora do externo, quando eu era gestora, né, enfermeira ali, tinha minha equipe de técnicos. Gente, se tem uma coisa que eu odiava fazer, era fazer os feedbacks de avaliação anual. Gente, que ódio que eu tinha daquilo. E eu também tinha um pavor de ir receber meu feedback. Por quê? Porque não era nada construtivo. Não era nada que fosse dito ali para realmente se aprender. Eu não sabia dar bons feedbacks, mas eu também não recebia bons feedbacks para ir aprendendo com isso ao longo da vida, né? Se fosse hoje, acredito eu que eu faria muito diferente do que como foi feito lá atrás. Mas lá atrás era o que eu tinha para oferecer, então tá tudo bem. E aí ela termina ali a página 146 falando assim: se vocês estiverem e aí ela fala, né, sobre ela quando ela foi professora, ali os anos que ela foi professora, que foi 15 anos que ela foi professora na Universidade de Houston, ela sempre dizia para os alunos dela no primeiro dia de aula: se vocês estiverem confortáveis durante as minhas aulas, eu não estou ensinando e vocês não estão aprendendo. Vai ser desconfortável e é normal e faz parte do processo. Quando eu li isso, eu me deu assim um estalo, né? Pum. Muitas vezes eu falo isso, né, em lives, em cursos. Aqui já devo ter dito em algum momento que a consciência ela é um espaço desconfortável, né? Ter consciência e ter clareza sobre a nossa vida muitas vezes é desconfortável, porque nos obriga a olhar para as nossas sombras, para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos que não estão alinhados com as virtudes que a gente deseja desenvolver. Então é um espaço desconfortável estar consciente. E aí me deu assim o feedback, nossa, muitas vezes os meus atendimentos são desconfortáveis. Dependendo do espaço que é criado ali pelo cliente, não por mim, muito mais pelo cliente, de estar vulnerável o suficiente para a gente acessar uma grande consciência, fica extremamente desconfortável, porque eu preciso trazer à tona, né, falar coisas que às vezes eles querem ouvir, mas não estejam tão prontos para olhar para aquele desconforto, mas é naquele desconforto que a coisa depois gera resultados e traz ali uma mudança. E aí ela fala assim no livro: o simples processo de fazer as pessoas saberem que o desconforto é normal e que vai acontecer, e explicar por que vai acontecer e por que é importante, reduz a ansiedade, o medo e a vergonha. Ou seja, se a gente trabalhasse a cultura de dar feedbacks a nós mesmos, aos nossos familiares, né, aos nossos maridos, aos filhos, às pessoas que você mais convive, deixando claro que aquilo é tão desconfortável para você quanto está sendo para ela, e que é um momento em que ambos vão ficar desconfortáveis, mas que essa conversa precisa ser feita para que sejam explorados todos os pontos de vista e sejam alinhados condutas ali entre vocês,
reduz muito esse medo, essa vergonha e essa ansiedade, que nem eu falei, que eu tinha lá atrás como gestora de ter que dar e muitas vezes me sentar na mesa da minha chefe para receber o feedback dela. Por quê? Porque não tinha essa preparação para o desconforto. O desconforto era estipulado como vergonha. E aí, muitas vezes, a gente vai armado, né? A gente não vai para receber, a gente vai armado já pensando, como que eu vou me defender disso? E se ela falar isso, como que eu vou me defender? E se ela falar aquilo, como que eu vou me defender? Ou seja, não é um feedback produtivo, porque não tem esse espaço de vulnerabilidade. E aí ela traz ali, né, nas páginas 147, um pouco mais para baixo, aquela velha história que todo mundo sabe, né, de considerar as qualidades positivas como recursos potenciais, que muitas vezes é completamente distorcido, né? Muitas vezes a gente aprendeu lá a dar feedback de que fale os pontos positivos da pessoa primeiro para encorajá-la e depois fale o ponto negativo. Aqui ela traz uma abordagem completamente diferente, ó. Ela traz as qualidades positivas como recurso potencial para lidar com o que não está tão bom. Entende? Então, trazer ali, você é muito bom nisso, nisso aqui você não é tanto. Como você pode pegar isso e colocar lá para ser um recurso potencial para melhorar? E aí ela fala, né? É tão errado negar o que é possível quanto negar o problema. Aí ela trouxe aqui. Um método eficiente para entender nossos pontos fortes é examinar a relação entre as forças e limitações. Se observarmos o que fazemos melhor e o que mais queremos mudar, veremos que os dois são frequentemente graus variados do mesmo comportamento central. Quase sempre podemos cometer erros e, ao mesmo tempo, encontrar forças escondidas. Eu achei bacanérrimo esse daqui. Quem aí trabalha com algum cargo de liderança, acho muito importante reler esse parágrafo aqui, é o penúltimo da página 147, onde ela traz essa informação, essa clareza sobre usar o teu recurso como um potencial para lidar com o que não está tão bom. Ali daí, depois ela começa a trazer sobre os pontos fortes e as oportunidades, na página 148. E aqui, no final, para mim, eu anotei só aqui no final, na 148, que ela traz assim: minha pesquisa deixou claro que a vulnerabilidade está no âmago do processo de feedback. Isso vale para quem dá, recebe ou solicita feedback. E a vulnerabilidade nunca vai embora, mesmo que estejamos capacitados e calejados em oferecer e receber retorno. Então, ela traz aqui essa questão do quanto a pesquisa dela mostrou essa importância dos feedbacks, tanto de quem dá, quanto quem recebe, quem solicita, e, através disso, trazendo aí essa capacitação para cada um. Anotou mais alguma coisa ali na página 148? Não. Na página 149, eu só coloquei aquele início ali, né? Que ela fala que um dos maiores equívocos do feedback é as pessoas se armarem. Que é aquilo que eu falei antes, né? A pessoa já vai preparada para briga. Era assim que normalmente eu ia para os meus feedbacks em empresa. Então você já vai armada para dar desculpas ou justificativas para tudo que for dito ali. E não no sentido de estar vulnerável para olhar, né, e discutir como aquilo poderia ser melhorado dentro da relação do trabalho por uma perspectiva que você não está enxergando. Eu achei interessante o exemplo, né, para cada um que está aqui se sentir de ler o exemplo que ela traz na página 150, que ela traz o exemplo que ela trouxe, né, na época que ela estudava serviço social e que ela tirou uma nota muito ruim e que ela tentou ir com a professora, falar com a professora e pedir para a professora a justificativa do porquê que ela tinha tirado uma nota ruim. E a professora, ela esperava uma reação da professora e no final ela teve uma outra completamente diferente que desarmou ela completamente. Porque quando ela chegou na sala, a professora estava na classe, a professora saiu de trás da classe, se sentou do lado dela, trouxe à tona todos os pontos positivos que ela tinha trazido naquele trabalho, toda aquela justificativa, e depois ela não conseguiu nem ao menos, né, trazer à tona a
a agressividade que ela estava querendo vir, né, para pedir explicação para a professora. Então, o quanto, né, ela traz aqui o quanto ocupar o mesmo lado da mesa faz com que esse feedback venha de uma maneira mais leve, mais construtivo, porque a professora veio, se sentou do lado dela, explicou todos os lados positivos daquele trabalho dela, mostrou para ela o que ela poderia melhorar naquele trabalho e se colocou à disposição de ler ele para depois publicar aquele artigo que ela tinha trazido, né, como um trabalho. Então, ela traz aqui esse exemplo, ela traz toda a página contando isso, se cada um sentir de ler, que é muito interessante o quanto a gente pode sentar do lado de uma pessoa para escutar um feedback dela e pode ser construtivo na vida de cada um, se a gente tiver ali, como, né, nas barras a gente escuta, né, baixando todas as barreiras e estando vulnerável realmente para escutar aquilo que a pessoa tem e ela mesma olhar para ti e dizer assim, mesmo assim, com todos esses, com a tua nota baixa, eu ainda assim olharia para o teu trabalho e publicaria ele como um artigo científico. Então, tu imagina, né, o que está ali à tona. A professora fez com que ela se sentisse realmente vulnerável, mas ao mesmo tempo colocou tudo à tona para ela, as considerações que ela trazia no trabalho que ela tinha feito. Na página 151, gente, ela coloca ali um checklist de feedback de qualidade. Esse checklist que ela coloca ali, que são alguns itens para você avaliar, é bacana revisitar esse checklist sempre que você tiver que ter uma conversa, por exemplo, com o marido, com o filho, uma conversa com você mesma, né? Um feedback interno onde você tem que reavaliar alguma conduta, alguma coisa, algum caminho da sua vida que não está adequado. Para quem aí trabalha em algum cargo de liderança, algum cargo de chefia, algum cargo que precisa comandar pessoas, também é um checklist muito bacana de revisitar sempre antes de ter essas conversas. Porque lembrando, liderança é a si e a vida que você escolhe ter, né? Então, muitas vezes, a gente precisa sentar com o marido e ter um feedback sobre a relação. E aí, os pontos que ela traz aqui, por exemplo, é sentar ao lado e não na frente da pessoa, né? No sentido de estar ao lado é não ter barreiras entre nós. Somos iguais, estamos conversando, estamos num espaço muito desconfortável ambos, mas a gente está aqui para juntos tentar olhar para a situação e tentar melhorar ela. Aí ela fala, né, colocar o problema na frente e não entre as pessoas. Que muitas vezes nas relações íntimas é isso que é feito, né? Estamos com um problema aqui em relação à organização da casa, então isso está entre nós. Não, isso está na nossa frente. Como a gente pode olhar para isso juntos e achar uma solução? Aí ela fala aqui, né, estar disposta para ouvir, fazer perguntas e aceitar. A aceitação entra aqui também, ó. Aceitar que não posso estar entendendo a questão completamente. Querer conhecer e reconhecer, né, o que faz bem, o que não está fazendo, entender os lados ali. Reconhecer os pontos fortes e usá-los para vencer os desafios. Então é aquela velha história, né? Você está tendo uma conversa com o marido, quais são os pontos fortes dele, como ele poderia usar aquilo para desenvolver alguma coisa ali que vocês, como casal, estão desejando, né? Para chamar a responsabilidade, sem envergonhar e sem culpar o outro. Muitas vezes na conversa é isso que a gente faz, né? Culpa, eu faço demais, você faz de menos, né? Ou envergonhar a pessoa por alguma atitude. Então, estar disposta a assumir a própria parte, agradecer pelo empenho, explicar, né, como solucionar os desafios e tentar ali junto com a pessoa levar proveito para o crescimento e para a oportunidade e vivenciar a vulnerabilidade realmente e a abertura que tu espera que a outra pessoa você tenha naquela conversa ali. Então é um checklist bem bacana que eu acho que ajuda a gente a ter conversas difíceis, né? Se a gente está preparado assim, nesse nível, para ter uma conversa difícil com outra pessoa, mais desafiadora, automaticamente a energia e o clima da conversa vai ser outro. E aí vai ser bem como a Nath descreveu ali, ela foi armada para uma coisa, mas a pessoa estava completamente desarmada e pronta para dar aquele feedback. Então, a condução daquilo foi completamente diferente, por quê? Porque a pessoa estava preparada para aquele momento. Não a que foi receber, mas a que foi dar. Então, muitas vezes é esse preparo antes que faz com que mude todo o clima de uma conversa difícil.
Tu botou mais alguma coisa? Eu botei só na página 152, que ela coloca assim: feedbacks armados não proporcionam mudança duradoura e significa ninguém é capaz de receber feedback ou assumir responsabilidade por alguma coisa quando está sendo duramente criticado. Nosso intuito de defesa toma conta e nós nos protegemos. Então, aqui é o que a Fer trouxe, né? O quanto, quando a gente está ali, não está preparado para aquela conversa, a gente tem aí essa questão de uma defesa. E aqui no final da página 152, ela coloca: dar e receber feedback tem a ver com aprendizado e crescimento, e entender quem somos e como reagimos às pessoas à nossa volta é a base desse processo. Uhum. E ali, meus amores, então, a coragem para estar vulnerável, né? Ela traz o restante desse capítulo. Não sei se a Nath separou alguma coisa, mas foram só frases e exemplos aqui que, no meu ponto de vista, ela trouxe, que é sobre ser transparente, ser honesto, né? Estar vulnerável sem fechar oportunidades, lembrar o tempo todo de trabalhar com a visão, com a pergunta, com o questionamento, encontrar a própria magia das pessoas e não tentar diminuir o poder e a magia que a outra pessoa tem. Ela traz aqui, né, como finalização desse capítulo, que a regra de ouro muitas vezes é você estragou, você conserta, que é no sentido não de punição, mas no sentido de você é capaz. Se você fez, né, é bem no sentido Axis fala muito isso, né, POC, POC pode, ponto de criação e destruição. Então, se você cria, você descria. Se você descriou, você pode recriar. Então, é aquele processo de empoderamento. Aqui ela traz vários exemplos que acho que é bem valioso vocês lerem, mas não é cabível a gente trazer todos aqui, né, Nath? Vai ficar Não, porque tem super vários, bastante. né? Mas é interessante vocês lerem, tá? E lembrar sempre, ó. Na página 157, ela fala bem assim, ó. Se alguém não está confortável em sua posição de liderança, é quase certo que não está alcançando o seu potencial máximo como líder. Então, se alguém não está desconfortável sendo líder, é quase certo que não está alcançando o seu potencial máximo como líder. Então, se você está sendo líder aí, seja de uma empresa, seja da sua vida, seja da sua família, e está desafiador e isso está desconfortável, então você está fazendo um bom papel. Porque você está pensando no coletivo, está pensando em todas as possibilidades e não só no que você quer, no seu ponto de vista, no seu eixo, e não está lidando com vergonha, né? Culpa, medo como arma aí de liderança. Isto. Eu acho que é isso, né? Esse capítulo. Na Cada página um. 157, fica uma dica, tem um manifesto pela liderança com ousadia. É legal vocês lerem o manifesto, né? Que ela pensou assim, quando ela começou a fazer esse capítulo, ela notou que as respostas às perguntas que foram feitas soavam como um decreto. E aí ela criou esse manifesto de liderança com ousadia aqui, para que a gente leia e lembre disso quando a gente for ser líder de outra pessoa que não seja de nós mesmos, né? Primordialmente ali. Encerramos então capítulos 5 e 6. Mais Capítulo 5, 6. acessível. Então, Temos nosso próximo encontro, a 7. gente vai ver o capítulo 7 e vamos finalizar a nosso livro ainda em 2024. Vamos finalizar esse livro esse ano e ano que vem a gente retoma com mais leituras, né? Se Deus quiser. Isso. Isso. Agradecendo a todos que estiveram aqui conosco ao vivo. E para quem assistir, não conseguiu ler, assistir todos, volte e assista, que vale a pena essa leitura desse livro, é grandioso. Beijo. Um Beijo. lindo dia.